Tá na hora do pau! Olá, quadrinheiro! Eu sou o Quadrinheiro Velho, do blog do Quadrinheiro Velho, e eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões sobre o filme do Quarteto Fantástico que eu fui assistir ontem à noite no cinema. E eu vou ser muito sincero, eu particularmente gostei do filme. Eu não achei que o filme é tão ruim quanto todas as críticas especializadas estão falando. Particularmente, eu talvez por causa justamente dessas críticas, né, que eu acabei lendo umas 5 ou 6 ainda durante a semana antes de eu ver o filme no cinema, eu fiquei um pouco preocupado achando que o filme ia ser um lixo total, porque o pessoal chegou a comparar que era pior do que o filme do Lanterna Verde e tal, mas pelo menos eu não vi ninguém comentando que era pior do que A Mulher Gato. Convenhamos, né, que eu acho, na minha percepção, que A Mulher Gato ainda é o filme mais ruinzinho de super-heróis já produzido. E vendo comentários do pessoal nos grupos de discussão no Facebook e em fóruns de quadrinhos, eu comecei a perceber que as pessoas estão se deixando levar demais pela percepção, pela opinião dos outros. Talvez tenha um pouco também do fato de que o filme ele já vinha sendo massacrado pela crítica desde que foi anunciado a mudança de etnia dos personagens principais. Mas também já foi falado que a ideia do filme era seguir mais o universo Ultimate, e a impressão que eu tenho é que esse filme ele também foi uma tentativa de não ter um link direto com o filme anterior. O que infelizmente não foi o que eles conseguiram fazer. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que os outros dois filmes, embora eles não sejam filmes ótimos, eles eram filmes razoavelmente bons. E esse filme agora do Quarteto também é um filme bom. É lógico que a gente tem que ter uma licença poética para um monte de coisas, né? Eu, como sou leitor do Quarteto Fantástico praticamente desde 1983, eu li muita coisa, eu peguei a fase do John Byrne, que era sensacional, eu li muita coisa original, e eles são exploradores, né? Então quando você vai no cinema para assistir um filme de super-heróis, esperando que o Quarteto sejam heróis, eles acabaram sendo feitos como heróis. Mas se você parar para pensar, eles são exploradores, eles são cientistas, né? Então vamos a um ponto ou outro aqui do que eu achei, talvez tenha um spoilerzinho ou outro, mas eu vou procurar não entregar nada daquilo que é realmente importante. Primeira coisa que eu acho que é interessante, se você não foi ver o filme ainda, para você prestar atenção, é que esse filme ele é um filme bem tenso. Ele não tem piadinhas, ele não tem aqueles momentos de liberação da tensão, né, que geralmente costuma ter nos quadrinhos, entre o Coisa e o Johnny, coisa e tal, aquelas brincadeirinhas, aquelas bobeirinhas. As piadinhas são muito sutis, né, inclusive tem piadinha que já está até no trailer, né, então o filme ele vai muito para essa coisa de ser tenso, de ser duro, e por ser uma tentativa novamente de recontar a história do quarteto, como se ainda tivesse muita gente realmente que não sabe quem é o Quarteto Fantástico, a impressão que eu tenho é que o filme acabou cedo demais. Então, ele estava vindo num ritmo bacana, estava mostrando os personagens, a origem da amizade entre eles, como que eles se conheceram, tudo completamente diferente das HQs, muito mais parecida talvez com o universo Ultimate, mas ainda assim não é 100% como o universo Ultimate, mas ele tenta dar essa pegada. O problema é que, por tentar explicar muito, ele não explica nada, e acaba ficando muita coisa sem explicar direito. Nossa, como eu falei explicar, né? Falei bastante a palavra explicar. Mas se você for pegar e for analisar ele mais friamente, a jornada do herói inteirinha tá ali, né? Todos os filmes seguem essa mesma fórmula. Aparece lá aquele herói indefeso, que não sabe ainda qual é o caminho dele, daí acontece um fato no meio do caminho que leva ele a uma aprovação, ele tem que se provar digno de alguma coisa, no final ele se sacrifica para ajudar, para salvar alguém e coisa e tal, e depois ele se torna uma pessoa mais sábia por causa disso. Então todos os filmes de heróis seguem essa fórmula, e o Quarteto não foi nada diferente disso, né? Então às vezes, quando você for ao cinema para assistir o filme, que eu acho que vale a pena assistir no cinema assim, é um filme grandioso e bem ou mal, querendo ou não, é um filme de super-heróis. Se você é fã de super-herói, naturalmente você não vai ser um daqueles que vai falar lá na frente com todo orgulho: eu não fui ver um filme do Quarteto no cinema. Venhamos e convenhamos, né? Uma atitude super madura da sua parte pensar dessa forma. Mas não se deixe influenciar, porque a impressão que eu tenho é que, como já tem tanta gente falando mal, você acaba se deixando levar por isso, e você já vai pro cinema esperando coisa ruim. Daí quando você começa a assistir, você começa, ao invés de procurar os pontos positivos, que tem vários sim, tem muitos pontos positivos sim, você começa a olhar: pô, bem que o fulano falou, bem que ciclano falou, olha isso que o não sei quem falou. Então vá para assistir o filme com as suas opiniões. Eu particularmente, que eu falei, não é o filme do ano, não é o melhor filme de super-heróis, nem de longe. Mas é um filme bom, é um filme divertido, é um filme
de super-herói, é um filme de exploradores. Aliás, na minha percepção, seria mais legal ainda se eles fizessem uma série para televisão. Talvez para mostrar tudo o que foi mostrado no filme, mesma história toda, talvez até o final. Se fosse colocado, sei lá, em 10 episódios, num canal de Netflix, por exemplo, talvez eles tivessem aprofundado mais, talvez tivessem colocado mais coisas na trama, explicado uma coisa ou outra a mais, e tivesse tido um final melhor. Porque a impressão que tem é que você está assistindo o filme, ele está num ritmo muito bacana, daí de repente o filme acaba, daí você fala assim, nossa, mas eu até olhei no relógio e falei, caramba, já passou esse tempo todo, nem parece, porque o filme vai te envolvendo. Só que quando chega no final ele acaba de uma vez, sem maiores explicações, o Dr. Destino super, hiper, mega poderoso. Aliás, cabe uma ressalva, eu acho que até se eles tivessem levado para um outro caminho ia ser mais legal. Por exemplo, ao invés de ser o Dr. Destino, que foi para uma outra dimensão e voltou daquele jeito, que não tem nada, mas nada a ver com o Dr. Destino dos quadrinhos, podia, sei lá, aquela outra dimensão poderia ser a zona negativa e o vilão que eles encontrassem lá fosse o Aniquilador, por exemplo. Teria muito mais a ver com a história do filme de outra dimensão do que o Dr. Destino, coitado, caiu de paraquedas lá, um absurdo. Né? Mas a verdade é essa, eles não conseguiram aprofundar nada, não conseguiram ninguém se conversar, eles não conseguiam fazer um link verossímil entre eles. Então, os atores até são bons, eles fizeram o que eles podiam fazer. Você vê que há realmente uma tentativa, mas o texto também é um pouco fraco, né? E eu não sei, eu também li uns boatos na internet, não dá pra acreditar em tudo que tá na internet, né? Você tá me assistindo aqui também, não precisa acreditar no que eu tô falando. Mas aqui tem umas coisas que a gente vê na internet que faz a gente pensar, né? O próprio diretor soltou ontem, parece, se eu não me engano, ou foi hoje, uma nota no Twitter dele, que depois ele apagou, falando que o filme não ficou como ele gostaria, que teve muita influência da produtora e coisa e tal, né? Não sei. O que eu acho é que se eles fizessem uma série, talvez fosse muito mais legal. Agora, fiquem atentos, assistam com detalhes, vai de coração aberto, porque é um filme que é gostoso, é um filme despretensioso, mostra algumas essências bem bacanas. Eu particularmente também não gostei muito deles serem tão jovens, eu acho que eles podiam ser um pouco mais velhos, afinal de contas poxa, desde que eu conheço o Reed, ele tem as suíças aqui, né? Ele tem o cabelinho branco do lado da cabeça, e ali você vê um garoto. O Reed, ele sempre foi um super gênio, sabendo de tudo, tirando magia, que ele não manja muito bem, mas ele é um cara que sabe de tudo, e no filme deixa claro que ele é um especialista pura e simplesmente em transporte, em teletransporte, ele se dedica só a isso. Então realmente ele é um gênio muito específico. Eu acho que essa tentativa de tentar deixar tudo muito mais humano também conta bastante. Fora que o marketing ele é feito para atingir o maior número de pessoas, e a gente tem que cair numa real que os fãs de quadrinho hoje, embora tenham grande influência no mercado de super-heróis, de filmes, nós somos ainda uma minoria. A grande maioria das pessoas não é fã de super-heróis, as pessoas apenas gostam, né? Agora, que pessoas que nem a gente, nós que somos apaixonados por super-heróis e por histórias em quadrinhos, né? Dá para perceber, né? Eu tenho até aqui o meu... It's Globin time! Para mostrar que eu não estou falando besteira. Eu acho que eles podiam ter feito uma coisa talvez um pouco mais quadrinhos e um pouco menos público geral. Até mesmo porque na minha percepção o que foi feito não é nem, talvez, acho que nem público geral vai gostar tanto assim. Legal? Então eu não sei se esse vídeo foi construtivo para você. Se você gostou, dá uma curtida aí embaixo. Tem o nosso site também, que é o blog. No blog eu vou colocar esse vídeo, também vou colocar um pequeno parecer do que eu achei sobre o filme. E lá também tem vários e vários posts, vários artigos, várias análises de várias coisas sobre o ponto de vista de um cara que começou a ler quadrinhos nos anos 80 e foi vendo toda essa mudança de lá pra cá. Então é um blog um pouco diferente aí da maioria. Tô deixando aqui embaixo os endereços também. Se você for na descrição aqui do YouTube, você também tem todos os endereços. E assista os outros vídeos, né? Se esse for o primeiro que você tá vendo, aproveita para assistir agora. Então, beleza, ó, nosso blog, página do Facebook, tem o Instagram também, canal do YouTube, que é onde você está agora, a não ser que você esteja assistindo esse vídeo direto de um link dentro do Facebook. E o nosso blog, vai conhecer, tá bom? Cara, valeu, um grande abraço, tchau!
Daí de repente o filme acaba, daí você fala assim, nossa, mas eu até olhei no relógio e falei, caramba, já passou esse tempo todo, nem parece, porque o filme vai te envolvendo. Só que quando chega no final ele acaba de uma vez, sem maiores explicações, o Dr. Destino super, hiper, mega poderoso. Aliás, cabe uma ressalva. Eu acho que até se eles tivessem levado para um outro caminho ia ser mais legal. Por exemplo, ao invés de ser o Dr. Destino, que foi para uma outra dimensão e voltou daquele jeito, que não tem nada, mas nada a ver com o Dr. Destino dos quadrinhos, podia, sei lá, aquela outra dimensão poderia ser a zona negativa e o vilão que eles encontrassem lá fosse o Aniquilador, por exemplo. Teria muito mais a ver com a história do filme de outra dimensão do que o Dr. Destino, coitado, caiu de paraquedas lá, um absurdo. Né? Mas a verdade é essa, eles não conseguiram aprofundar nada, não conseguiram ninguém se conversar, eles não conseguiam fazer um link verossímil entre eles. Então, os atores até são bons, eles fizeram o que eles podiam fazer. Você vê que há realmente uma tentativa, mas o texto também é um pouco fraco, né? E eu não sei, eu também li uns boatos na internet, não dá pra acreditar em tudo que tá na internet, né? Você tá me assistindo aqui também, não precisa acreditar no que eu tô falando. Mas aqui tem umas coisas que a gente vê na internet que faz a gente pensar, né? O próprio diretor soltou ontem, parece, se eu não me engano, ou foi hoje, uma nota no Twitter dele, que depois ele apagou, falando que o filme não ficou como ele gostaria, que teve muita influência da produtora e coisa e tal, né? Não sei. Os personagens principais. Mas também já foi falado que a ideia do filme era seguir mais o universo Ultimate. E a impressão que eu tenho é que esse filme ele também foi uma tentativa de não ter um link direto com o filme anterior. O que infelizmente não foi o que eles conseguiram fazer. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que os outros dois filmes, embora eles não sejam filmes ótimos, eles eram filmes razoavelmente bons. E esse filme agora do Quarteto também é um filme bom. É lógico que a gente tem que tomar licença poética para um monte de coisas, né? Eu, como sou leitor do Quarteto Fantástico praticamente desde 1983, eu li muita coisa, eu peguei a fase do John Byrne, que era sensacional, eu li muita coisa original, e eles são exploradores, né? Então quando você vai no cinema para assistir um filme de super-heróis, esperando que o Quarteto sejam heróis, eles acabaram sendo feitos como heróis. Mas se você parar para pensar, eles são exploradores, eles são cientistas, né? Então vamos a um ponto ou outro aqui do que eu achei, talvez tenha um spoilerzinho ou outro, mas eu vou procurar não entregar nada daquilo que é realmente importante. Primeira coisa que eu acho que é interessante, se você não foi ver o filme ainda, para você prestar atenção, é que esse filme, ele é um filme bem tenso. Ele não tem piadinhas, ele não tem aqueles momentos de liberação da tensão, né, que geralmente costuma ter nos quadrinhos, entre o Coisa e o Johnny, coisa e tal, aquelas brincadeirinhas, aquelas bobeirinhas. As piadinhas são muito sutis, né, é diferente disso, né. Então, às vezes, quando você for ao cinema para assistir o filme, que eu acho que vale a pena assistir no cinema assim, é um filme grandioso e bem ou mal, querendo ou não, é um filme de super-heróis. Se você é fã de super-herói, naturalmente, você não vai ser um daqueles que vai falar lá na frente com todo orgulho: eu não fui ver um filme do Quarteto no cinema. Venhamos e convenhamos, né? Uma atitude super madura da sua parte pensar dessa forma. Mas não se deixe influenciar, porque a impressão que eu tenho é que, como já tem tanta gente falando mal, você acaba se deixando levar por isso, e você já vai pro cinema esperando coisa ruim. Daí quando você começa a assistir, você começa, ao invés de procurar os pontos positivos, que tem vários sim, tem muitos pontos positivos sim, você começa a olhar, pô, bem que o fulano falou, bem que ciclano falou, olha isso que o não sei quem falou. Então vá para assistir o filme com as suas opiniões. Eu, particularmente, que eu falei, não é o filme do ano, não é o melhor filme de super-heróis, nem de longe. Mas é um filme bom, é um filme divertido, é um filme de super-herói, é um filme de exploradores. Aliás, na minha percepção, seria mais legal ainda se eles fizessem uma série para televisão. Talvez para mostrar tudo o que foi mostrado no filme, mesma história toda, talvez até o final. Se fosse colocado, sei lá, em 10 episódios, num canal de Netflix, por exemplo, talvez eles tivessem aprofundado mais, talvez tivessem colocado mais coisas na trama, explicado uma coisa ou outra a mais, e tivesse tido um final melhor. Porque a impressão que tem é que você está assistindo o filme, ele está num ritmo muito bacana. Tá na hora do pau! Olá, quadrinheiro! Eu sou o Quadrinheiro Velho, do blog do Quadrinheiro Velho, e eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões sobre o filme do Quarteto Fantástico que eu fui assistir ontem à noite no cinema. E eu vou ser muito sincero, eu particularmente gostei do filme. Eu não achei que o filme é tão ruim quanto todas as críticas especializadas estão falando. Particularmente, eu talvez, por causa justamente dessas críticas, né, que eu acabei lendo umas 5 ou 6 ainda durante a semana antes de eu ver o filme no cinema, eu fiquei um pouco preocupado achando que o filme ia ser um lixo total, porque o pessoal chegou a comparar que era pior do que o filme do Lanterna Verde e tal, mas pelo menos eu não vi ninguém comentando que era pior do que A Mulher Gato. Convenhamos, né, que eu acho, na minha percepção, que A Mulher Gato ainda é o filme
mais ruinzinho de super-heróis já produzido. E vendo comentários do pessoal nos grupos de discussão no Facebook e em fóruns de quadrinhos, eu comecei a perceber que as pessoas estão se deixando levar demais pela percepção, pela opinião dos outros. Talvez tenha um pouco também do fato de que o filme ele já vinha sendo massacrado pela crítica desde que foi anunciado a mudança de etnia. Inclusive tem piadinha que já está até no trailer, né? Então o filme ele vai muito para essa coisa de ser tenso, de ser duro, e por ser uma tentativa novamente de recontar a história do quarteto, como se ainda tivesse muita gente realmente que não sabe quem é o Quarteto Fantástico, a impressão que eu tenho é que o filme acabou cedo demais. Então, ele estava vindo num ritmo bacana, estava mostrando os personagens, a origem da amizade entre eles, como que eles se conheceram, tudo completamente diferente das HQs, muito mais parecida talvez com o Universo Ultimate, mas ainda assim não é 100% como o Universo Ultimate, mas ele tenta dar essa pegada. O problema é que, por tentar explicar muito, ele não explica nada, e acaba ficando muita coisa sem explicar direito. Nossa, como eu falei explicar, né? Falei bastante a palavra explicar. Mas se você for pegar e for analisar ele mais friamente, a jornada do herói inteirinha tá ali, né? Todos os filmes seguem essa mesma fórmula. Aparece lá aquele herói indefeso, que não sabe ainda qual é o caminho dele, daí acontece um fato no meio do caminho que leva ele a uma provação, ele tem que se provar digno de alguma coisa, no final ele se sacrifica para ajudar, para salvar alguém e coisa e tal, e depois ele se torna uma pessoa mais sábia por causa disso. Então todos os filmes de heróis seguem essa fórmula, e o Quarteto não foi nada